A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos da Igreja Batista em Itatiaia e aos demais que estarão vendo esse vídeo que foi produzido para a sua edificação espiritual. Queridos, eu procuro sempre tratar de temas que são atuais e que eu entendo que são de extrema importância e relevância para o nosso tempo. E hoje eu quero falar de um tema que para mim é extremamente relevante, que é a educação das nossas crianças dentro do ambiente familiar cristão. Eu acredito que falar sobre esse tema hoje ele é muito importante. Eu vejo que toda hora alguém, às vezes dentro do grupo da igreja, posta alguma coisa falando sobre essa temática, né? Alguns dias atrás, essa semana mesmo, Paola postou alguma coisa, eu postei alguma coisa, Thaisa postou alguma coisa também, né? E particularmente essa semana eu fui cercado de situações que me fizeram pensar muito forte sobre essa temática, porque eu vejo assim, nós como pastores, muitas vezes precisamos saber o que Deus quer tratar, qual é aquela área que Deus quer falar e ministrar assim com mais profundidade na vida da igreja, e muitas vezes a gente fica sem saber. A gente fica ali procurando entender qual é a situação, qual é a temática que Deus quer trabalhar. E eu vejo que essa é uma temática que o Senhor, Ele com certeza quer trabalhar nos nossos corações nesses dias. E eu fui cercado nesses dias, nessa semana, em dias anteriores, de várias situações que estão me levando a pensar profundamente nessa temática. Essa semana eu estudei bastante sobre essa temática, né? Vi muitos materiais, vi ali alguns vídeos também da pastora Tati Joslin, né? Que foi indicado ali pela Thaisa para que nós pudéssemos estar ali recebendo o material que ela tem, no sentido de preparar pais e mães para estarem educando seus filhos. Muito boa a visão da pastora, os materiais que ela tem são muito bons, eu vi alguns vídeos dela, realmente ela tem uma visão muito interessante sobre essa questão da educação no âmbito familiar. E uma das coisas que me chamou a atenção nesses dias, queridos, foi uma situação que aconteceu comigo ali no Forte, no supermercado Forte, que fica ali bem próximo à igreja. Eu estava ali fazendo compras, eu não lembro se para a igreja ou para minha casa, e eu estava no caixa e na minha frente estava ali uma senhora já de idade, a neta de mais ou menos uns 10 anos de idade e a mãe da menina. E num determinado momento, aquela avó, ela lembrou que ela havia esquecido de um item. E ela então voltou para buscar aquele item. Quando ela voltou para buscar aquele item, aquela menina de mais ou menos 10 anos de idade, creio eu, estou calculando aqui, ela simplesmente teve um ataque ali de histeria e ela chamou a atenção da avó dela em público. Ela deu um grito tão forte que ela parou o supermercado ali e ela disse assim: vó, a senhora está estragando totalmente a minha tarde porque eu tenho, não sei se era aula de natação, academia, alguma coisa assim. E eu só sei que aquela menina, ela ralhou com a avó dela e ela disse palavras duras e pesadas para aquela avó. E aquela avó não sabia aonde colocar a sua cara, ela não sabia o que fazer. Eu fiquei com muita dó daquela senhora, eu fiquei muito sensibilizado com a situação dela. E o pior, a mãe da menina não fez nada. E você olhava no rosto das pessoas que estavam ali, você via a indignação de todos com aquela cena, né? Com a atitude da menina, com a atitude da mãe, enfim. Eu sei que aquela senhora, eu nem lembro se ela foi buscar o que ela tinha ido buscar, eu sei que gerou um constrangimento tão grande, né? E, enfim, eles foram embora e olha só, geralmente as operadoras de caixa ali do Forte, elas são meninas jovens. Nesse dia era uma senhora de mais ou menos uns 65 anos, de 60 a 70 anos de idade. Aquela operadora de caixa, aquela senhora, ela ficou extremamente irritada, porque ela tomou as dores da avó, por ser uma pessoa praticamente de idade semelhante, de idade próxima dela. E ela falou: se essa menina fosse minha neta, eu daria uma surra nela, né? Eu a corrigiria. Jamais ela teria esse tipo de atitude comigo dentro de um supermercado.
Enfim, queridos, eu estou apenas contando esse fato porque eu vejo que nós precisamos hoje avaliar de uma maneira assim, com bastante atenção, essa questão da educação. A educação começa em casa, né? E depois de tudo que eu vi, ouvi, li, né, assisti de pessoas que hoje, vamos dizer assim, trabalham mais profundamente essa temática, eu entendo assim que existem muitos motivos que têm gerado hoje uma discussão muito grande em torno da maneira correta de se desenvolver a educação dentro do lar, na relação pais e filhos. Eu vejo que hoje o mundo da educação, de uma maneira geral, e quando eu falo mundo da educação é muito mais abrangente, porque envolve a educação das nossas crianças dentro do ambiente da escola, mas o mundo da educação de uma maneira geral está vivendo assim um momento de grande efervescência em termos de mudança, de transformação, de avaliação de conceitos, de avaliação de metodologias e de como entender a maneira mais correta de se aplicar essas metodologias. E estamos vivendo esse momento, por quê? Porque eu vejo que um dos motivos que tem gerado todo esse ambiente de discussão, todo esse ambiente de reflexão, são os erros que estão sendo gerados em função de posicionamentos extremistas. Ou seja, de um lado nós temos aqui aquela turma que é da educação à moda antiga, né? Educação para ser boa é aquela educação que tem que ser rígida, criança ajoelhada no milho quando errar, uma boa surra, uma boa palmada, enfim. Só que esse tipo de educação gerou muitos exageros, muitos abusos, muitas crianças foram feridas, machucadas fisicamente, emocionalmente. Então, pensar nesse modelo de educação nos dias de hoje, como era a moda antiga, não é mais aplicável. Mas aí também nós temos o outro extremo, que é o extremo do libera geral, né? Se no outro oposto, o modelo de educação gerava crianças, às vezes, revoltadas, feridas, machucadas, violentas, o outro extremo agora, que é o extremo do libera geral, onde não há mais limites, não há correção, não há disciplina, simplesmente os pais, a preocupação dos pais é simplesmente satisfazer, agradar e fazer a vontade dos filhos a todo custo, está gerando crianças indisciplinadas, frágeis emocionalmente, crianças extremamente dependentes. Hoje nós temos aí um histórico de jovens até com quase 30 anos morando com os pais, tomando todinho em casa, né? Parece engraçado isso, mas é uma situação de extrema dependência. Então, hoje o modelo de educação do libera geral, ele tem gerado crianças extremamente egoístas, extremamente mimadas, extremamente egocêntricas, crianças assim que não conseguem decidir a vida, que não conseguem tomar decisões com facilidade. Por quê? Porque tudo que elas queriam foi colocado muito facilmente em suas mãos. Então são crianças que não entendem o que é disciplina, o que é correção, porque praticamente nesse mundo de hoje da educação não existe isso, né, em suas vidas. E uma das ministrações que eu vi, que me chamou bastante atenção, inclusive não foi de uma pessoa assim do mundo cristão, mas de um psicoterapeuta extremamente respeitado no Brasil hoje, mestre formado na USP, Léo Freiman. Ele diz o seguinte, que hoje existe uma síndrome chamada síndrome do imperador ou síndrome da imperatriz, que é gerada em função da atitude dos pais em satisfazer todas as vontades dos filhos. Tudo que os filhos querem, os pais providenciam e entregam em suas mãos. E isso está viciando as crianças como uma droga, viciando as crianças a serem servidas. Então, está se gerando crianças mimadas, extremamente agressivas, extremamente gastonas, crianças que não têm responsabilidade, crianças, como usando as palavras que ele disse, aleijadas emocionalmente. Ele diz que é um crime o que os pais estão fazendo hoje com as crianças, agindo dessa forma, porque as crianças estão perdendo a sua capacidade de autonomia, elas não estão conseguindo
desenvolver autonomia na vida por causa de um protecionismo exagerado ou de uma superproteção dos pais. Então hoje nós temos que pensar sobre essas duas situações. Os extremos são perigosos, tanto de um lado como do outro. Então hoje nós vemos aí cristãos profundamente dedicados a Deus que às vezes estão defendendo um modelo de educação sem correção, e aí nós vemos cristãos tão dedicados a Deus quanto os outros, defendendo um modelo de educação já muito mais rígido, muito mais severo, e isso gera, de certa forma, uma confusão. As pessoas ficam confusas, né? Sem saber, assim, em que direção elas precisam caminhar. Então, eu olhando aqui para a Bíblia, tem um texto aqui que é muito interessante, que está lá em Provérbios 23, versículo 13, e quando esse texto aqui ele fala de disciplina. Antes de eu falar de disciplina, eu quero dizer o seguinte, queridos: educação não se resume só a disciplinar os filhos, a corrigir os filhos quando ele erra. Educação envolve relacionamento de qualidade. Temos que dar tempo aos nossos filhos, temos que estar com eles nos momentos significativos de suas vidas, temos que reservar tempo diariamente na nossa casa para estarmos brincando com eles. Quem tem criança pequena, se você é pai ou mãe, você tem que brincar com seus filhos, você tem que conversar com seus filhos, você tem que instruir os seus filhos, você tem que encorajar os seus filhos, você tem que elogiar os seus filhos, mas também você precisa disciplinar. Mas por que a gente pega mais pesado nessa área do disciplinar? Porque é aqui que está a maior deficiência, né? É aqui que está faltando, vamos dizer assim, mais atenção, talvez hoje, por parte dos pais. Pelo menos é isso que os pensadores, os educadores, aqueles que trabalham olhando para essa situação hoje, entendem, né? E eu também entendo dessa forma. Então aqui em Provérbios 23, 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que palavra forte. E eu fui pesquisar essa palavra fustigar. Se você for lá no dicionário, no Infomédia ali e tal, dicionário mesmo, vai lá no dicionário, coloca lá a palavra fustigar. Fustigar, você vai encontrar lá, bater com vara flexível, açoitar, surrar, enfim, a palavra fustigar está relacionada a todas essas outras palavras que são sinônimos de fustigar. Então, eu vejo assim, a educação, como eu disse agora há pouco, ela está num constante processo de mudança e transformação. Quando eu tive os meus filhos pequenos, na década de 90, os livros que nós tínhamos dentro do ambiente, do cenário de educação cristã, não são os mesmos de hoje. Não são os mesmos de hoje. A minha esposa, eu olho para ela hoje, eu fico assim, maravilhado com o que Deus fez na vida dela e através da vida dela. Nós éramos recém-convertidos na Segunda Igreja Batista e os nossos filhos não eram fáceis. Gabriel e Mateus, eles eram para frente demais. Em termos de bagunça, eles eram campeões. Eles eram campeões. Eles fizeram coisas que eu não tenho coragem de dizer aqui nesse vídeo, mas eles eram campeões. E um belo dia, a minha esposa, saindo do culto, os pastores ficavam na porta ali para despedir a congregação, ficava ali o pastor Billy, que era o pastor titular da igreja, e o pastor Ebenezer. E o pastor Ebenezer chegou na minha esposa e assim, com toda educação, mas falando sério, chegou para ela e falou assim: irmão, posso receitar um livro para a irmã ler? E a minha esposa falou: pois não, pastor, pode falar, qual é o livro? O livro chama-se Ouse Disciplinar. Ouse Disciplinar. E ele disse: esse livro vai fazer muito bem para os seus filhos, para você e para os seus filhos, para a sua casa. Irmãos, a minha esposa, recém-convertida, ela recebeu essa palavra muito bem. Eu fico pensando nos dias de hoje, se alguém estiver saindo da igreja, porque tem os filhos assim um pouco acima da média,
em termos de ser ativo, né, que não para, e alguém hoje, saindo da porta da igreja, eu ou outro pastor dissesse, olha, eu quero dizer para a irmã que eu tenho um livro aqui para indicar para a irmã, Ouse Disciplinar os Seus Filhos. O nome do livro é esse mesmo, Ouse Disciplinar, do pastor James Dobson, né? Esse livro, a minha esposa comprou, adquiriu, e toda a metodologia tratada, abordada nesse livro, que falava sobre o uso da vara, envolvia ali a questão de surrar em amor, né? Mas não deixar de corrigir a criança, né? Mas usar a vara, sim, como instrumento de correção no momento em que a criança fizesse alguma coisa errada. Claro, não fazer com raiva, não fazer descontando na criança todo e qualquer sentimento negativo que estava no nosso coração, mas não deixar de usar a vara como instrumento de correção quando a criança estivesse fazendo qualquer coisa errada. Então, quem usou a vara, ou ainda usa a vara, nesse contexto, se você pegar ao pé da letra a palavra fustigar, eu vi isso em 3 versões. Eu estou lendo a versão fiel e corrigida, mas se você vai na NVI é a mesma coisa, se você vai na ARA é a mesma coisa. A palavra fustigar, ela significa surrar, bater, açoitar, etc. Hoje, os educadores modernos, eles mudaram, ou vamos dizer assim, estão aplicando um outro significado, que a vara não é mais para ser usada como instrumento para surrar, mas que a vara, como um instrumento, ela era usada pelo pastor como um símbolo de autoridade. Então, a vara significa corrigir com autoridade, ou usar de forma severa a autoridade que lhe foi confiada. Usar com severidade, ou severamente a autoridade que lhe foi confiada. Exercer autoridade sobre o seu filho, sem necessariamente bater ou surrar a sua criança. Então, queridos, nós temos aí essas visões, né? E eu vejo assim que muito do que mudou nesse contexto de entendimento, até mesmo dos conceitos bíblicos, se devem às novas leis que surgiram, né, para a proteção das crianças, para proteger a criança dos abusos que começaram a ser cometidos por pais, por parentes, por tutores, que muitas vezes até surravam severamente, marcavam severamente o corpo do filho ou do filho tutelado, né? E usando até mesmo a Bíblia como, vamos dizer assim, um argumento, usando a Bíblia como responsável por esse tipo de atitude. Então, hoje os educadores estão repensando essa situação e ver essa nova definição, usar, vamos dizer assim, entender que a vara ela não é literal. A vara, ela representa a autoridade, né? A autoridade que nos foi dada para corrigir severamente os nossos filhos. Mas o fato é que nós precisamos corrigir, seja usando a vara como ela foi usada no passado, né, como instrumento de correção através de surra, ou seja, simplesmente entendendo a vara de forma metafórica como um instrumento de autoridade. Nós precisamos disciplinar e corrigir, sim, os nossos filhos. Eu vi um vídeo da pastora Tati Joslin, e é um vídeo pequeno, acho que de 7 a 8 minutos, cujo tema do vídeo dela é limites, obediência e correção. Ela está pregando sobre um texto do livro de Efésios que fala sobre a responsabilidade dos pais em admoestar os filhos na disciplina do Senhor. E uma das coisas que ela me falou que me chamou a atenção foi a seguinte, que hoje nós vemos um tempo de filhos desobedientes que não querem obedecer aos pais. Mas pior que os filhos desobedientes são os pais que apoiam a desobediência, em função de uma ideia ou de um conceito psicológico errado, né, de educação moderna dos dias atuais, onde os pais aceitam que a vontade do filho tem que ser feita. E ela coloca de forma bem clara e bem contundente que a obediência ela não pode ser negociada. Os filhos precisam obedecer aos pais, nem que isso tenha que ser imposto, né? E ela cita um exemplo muito interessante de uma amiga que
tinha um filho pequeno e esse filho ou filha, não lembro agora, não queria escovar os dentes em casa. Então não escovava os dentes e ela simplesmente deixou o filho ou a filha sem escovar os dentes. Aí quando levou na dentista, a dentista quis forçar a criança a escovar os dentes. E a mãe tomou a criança das mãos da dentista e disse, ela não se sente bem em casa fazendo isso e também não vai se sentir bem aqui no consultório fazendo isso, então eu não vou deixar. Aí a pastora Tati, ela disse, essa atitude foi totalmente errada. Totalmente errada. A criança, ela precisa entender que ela precisa escovar os dentes. Que isso faz parte da higiene, né, da saúde bucal, e é uma coisa que a criança não tem critérios, né? Então a criança não tem entendimento do que é certo e do que é errado. Nós, como pais, temos, e nós temos muitas vezes que impor, estou usando as palavras que ela usou, nós temos que impor, né, isso, nem que seja até, vamos dizer assim, de uma forma forçada, contra a vontade da criança. E ela usou o exemplo dela mesmo em casa, que ela teve essa dificuldade, também não lembro se com o filho ou filha, mas que ela sentou em cima das pernas do filho ou da filha e forçou a criança a escovar os dentes. E a criança não queria, mas ela forçou, falou, não, filho, filha, você vai ter que escovar os dentes, é para o teu bem, é para a tua saúde. Ou seja, ela teve que exercer a força. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Ou seja, mesmo uma educadora que traz para nós uma visão mais positiva de educação, que não defende, vamos dizer assim, o uso da vara para surrar, mas como um instrumento de autoridade e de disciplina, ela reconhece que existem momentos em que a criança ela precisará entender que, em nome da preservação do princípio da obediência aos pais, ela vai ter que fazer a vontade dos pais. Então, eu, pastor Gaudilei, com esse meu pezinho e com essa minha forcinha, eu teria dificuldade de me ver forçando uma criança, sentando em cima das pernas de uma criança para forçar ela a escovar os dentes. Eu acho que isso seria mais perigoso para a criança do que eu pegar talvez uma varinha e dar um cutucão na canela da criança e falar, ó, escova os dentes aí, né? Isso é para o seu bem e você precisa fazer isso, né? Você precisa fazer isso. Então eu vejo assim, queridos, todos nós precisamos entender que existem questões que interferem de maneira assim, muito significativa na aplicação de uma metodologia de educação, que são as diferenças sociais, as diferenças de temperamento de cada criança. Você trazer uma metodologia extremamente educativa, baseada no diálogo, para uma família de classe média, onde os pais possuem uma capacidade de entendimento, uma maturidade, possuem uma condição financeira assim equilibrada, onde eles têm tempo para lidar com os filhos, é uma coisa. Você pegar a mesma metodologia e aplicar para um casal que não tem a mesma maturidade, um casal que teve lares desestruturados, tanto o marido como a mulher, não foram educados, ensinados a como educar filhos, vivem sob a pressão de trazer para dentro de casa a todo custo dinheiro para pagar as contas, porque tem que trabalhar em 2, 3 empregos e não conseguem estar ali, ter tempo de qualidade com os filhos, vivem em discussão um com o outro dentro de casa. A mesma metodologia não terá o mesmo efeito, não fluirá da mesma forma nesses dois contextos de família. Então existem essas diferenças sociais, existem as diferenças que variam de criança para criança. Existem crianças que você vai conseguir com certeza exercitar a vara simplesmente no seu contexto metafórico, simplesmente conversando com a criança, ela vai ceder, ela vai entender e você talvez nunca vai precisar dar sequer uma surra nessa criança. Mas existem crianças que são birrentas, que afrontam, que são rebeldes e que você vai ter que exercer, né, com muita sabedoria e amor, né, a autoridade para disciplinar essa criança. O que me chamou muita atenção quando eu fui estudar sobre esse contexto da vara, do cajado, do pastor, e eu peguei um estudo da professora Carla Damasceno com K. Ela é professora
de ciências, não sei se história, e ciências da cultura judaica e israelense. Então ela entende tudo no que se refere, no que é tangente à cultura judaica e israelense. E ela me disse algo assim muito interessante. Eu sabia dessa situação, mas não sabia que isso acontecia da maneira como ela explicou. Ela disse que o cajado é uma extensão do braço do pastor, que ele tem ali as duas pontas, né? Uma em forma de um C, que é para puxar e trazer a ovelha para perto dele, e a outra ponta, que ela é uma ponta lisa e comprida, ela é para conduzir a ovelha. É para bater na ovelha de leve, conduzindo a ovelha pelos caminhos tortuosos. Mas uma coisa que, e também aquele cajado ele também serve como uma arma de proteção, né, contra os animais predadores. Mas o que me chamou a atenção foi no momento em que ela disse como o pastor usa aquela ponta daquele cajado quando a ovelha é rebelde, quando a ovelha ela é fujona, quando a ovelha não tem jeito, ela foge, ela sai do grupo e ela vai para lugares onde ela pode morrer, onde ela pode cair num precipício, onde ela pode, vamos dizer assim, se autodestruir. Ela diz que aquele pastor, pasmem, ele pega aquele cajado e com aquela ponta fina ele quebra a perna da ovelha. Ele bate na perna da ovelha e quebra a perna da ovelha. E aí depois ele enfaixa a perna da ovelha, né? E aquela ovelha ele vai ter que carregar no colo um tempão, né? E só para corroborar isso que ela disse, pastor Rodrigo Silva, né? Quem não conhece o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele disse a mesma coisa, né? Então são pessoas assim que têm muito conhecimento, muita autoridade para falar sobre esse assunto. E eles disseram, o pastor Rodrigo Silva, ele conta que foi visto isso numa caravana, né? O pessoal da caravana viu o pastor fazendo isso com a ovelha e eles ficaram assim extremamente estarrecidos assim, e tinha gente querendo chamar a Sociedade Protetora dos Animais, enfim. E aí eles queriam entender o porquê o pastor fez aquilo com a ovelha, e o guia foi aonde estava o pastor e voltou e aí explicou para todos eles, falou, não, a ovelha é uma ovelha rebelde, uma ovelha fujona, ele faz isso para que a ovelha fique no seu colo um tempo, e depois que ela sarar, aquela ovelha nunca mais vai sair de perto daquele pastor. Por quê? Porque o tempo que ela ficou ali nos braços do pastor, ela absorveu o cheiro do pastor. Ela absorveu aquele cheiro do pastor, ela absorveu ali o suor do pastor. Ela se apegou ao pastor, o pastor carregou ela nos braços durante um bom tempo, no momento em que ela estava ferida, machucada, sem saber que o próprio pastor que estava carregando ela, foi ele mesmo que fez aquela quebradura. Por isso que eu acredito que está escrito na Bíblia, que o Senhor mesmo, ele faz a quebradura e ele a ligará. O Senhor mesmo faz a ferida e ele mesmo a curará. Então, aquela ovelha, depois de ser carregada pelo pastor, ela se apega ao pastor e ela nunca mais fica uma ovelha fujona, rebelde, né? E isso é uma estratégia educacional para lidar com esse tipo de ovelha. Então eu penso assim, trazendo isso para o contexto educacional de crianças, jamais, né, jamais eu vou, vamos dizer assim, eu vou dizer aqui, né, nem em vídeo e nem de qualquer outra forma, que a gente deve usar a vara para quebrar a perna de uma criança, jamais. Mas eu acredito que existe um ensinamento para nós, de forma metafórica, nessa situação, que nos diz que, às vezes, quando a criança ela é muito rebelde, quando a criança ela não quer obedecer de forma alguma, a vara do castigo ela precisa ser colocada em prática, né? No sentido de tolir, né? De tirar da criança algumas liberdades que ela tem de ir e vir, quando essa liberdade de ir e vir dela está trazendo problemas para ela mesma ou está colocando ela em situação de morte e de autodestruição. Então, queridos, eu vejo assim, a educação nós precisamos hoje levar muito a sério. Hoje nós temos um sistema corrupto, né, que nos cerca, e eu digo sempre que o alvo preferido do diabo são as crianças.
Eu falei sobre isso na Páscoa. O diabo, ele usa a cultura, ele usa as festas, ele modifica o significado das coisas para quê? Para alcançar o coração das crianças, para desvirtuar a visão das crianças, do certo e do errado. Então, na educação é a mesma coisa. Hoje nós temos vamos dizer assim, um sistema educacional que, em muitas escolas, está tentando colocar na mente das crianças de que a ideologia de gênero é algo certo e muitas outras coisas que ferem, que vão totalmente contra, né, aquilo que a palavra de Deus prega. E tudo isso com muita sutileza. Então, hoje nós vemos um contexto onde está se implantando uma visão errada de educação, porque está se vivendo uma visão errada de amor. Hoje, amar, na cabeça de muitas pessoas, é simplesmente agradar sem nunca confrontar. Amar é sempre agradar sem nunca contrariar. Amar é simplesmente fazer a vontade do outro, e não é. Amar, muitas vezes, é contrariar, é confrontar, é corrigir, sim. Então, hoje nós temos uma geração que tem muito conhecimento, é uma geração que é bajulada, é paparicada, que recebe tudo com facilidade, que, infelizmente, está se tornando uma situação, está se tornando uma geração extremamente difícil. Hoje, na opinião de muitos psicólogos e psicoterapeutas, essa geração é a mais doente, é a mais frágil de todas as gerações que já passou pela Terra. É uma geração de pessoas melindrosas, é uma geração de pessoas que com muita facilidade ficam traumatizadas. Qualquer coisinha é motivo para traumatizar. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa ficar com um trauma na alma e pensar em suicídio, entrar em depressão. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? E se nós não acordarmos, nós podemos viver essa realidade dentro das nossas casas, né? Eu me lembro quando eu fui criança. E eu fui uma criança difícil. Eu dei trabalho para os meus pais, juntamente com o meu falecido irmão. E para os irmãos terem uma ideia, no bairro onde eu morava, nós nos juntávamos com gangues ali. E naquela época tinham as gangues, né? E eu e meu irmão, a gente não era só participante, a gente era meio líder de gangue mesmo. A gente saía nas ruas, quebrava vidraça, isso a gente tinha 10 anos, 12 anos, 11 anos. A gente tinha, assim, de certa forma, liberdade às vezes. Eu não daria liberdade, não dei para os meus filhos a liberdade que eu tive, né? Meus pais, apesar do meu pai me corrigir muitas vezes, ele também me dava muita liberdade. E eu vejo assim, que falar comigo e com meu irmão, simplesmente, filho, não faz isso, que isso é errado, não faz, não adiantava. A gente tinha que passar pela surra. E eu agradeço aos meus pais por todas as surras que eu levei. E houve momentos assim que eu até apanhei injustamente. Eu não era culpado da situação, eu apanhei. Mas eu nunca fiquei traumatizado, chateado, revoltado com meus pais ou com meu pai, porque quem mais batia era meu pai, porque ele me bateu injustamente. Nunca fiquei traumatizado com isso, nunca fiquei revoltado ou guardei mágoa no meu coração contra a vida dele. Mas eu vejo que hoje, nos dias de hoje, qualquer coisinha que o pai faz de forma mais severa com um filho é motivo para aquele filho ficar traumatizado, revoltado, chateado com muita facilidade com seu pai ou com sua mãe. Então, queridos, hoje vamos olhar para a palavra, né? Então, a vara, seja ela um símbolo de autoridade que nós precisamos usar, seja ela um instrumento de correção que nós precisamos usar, precisamos fazer isso com sabedoria, com amor, mas precisamos exercer, né, a nossa função de pais. Precisamos abraçar os nossos filhos. Eu louvo a Deus porque em data de aniversário, a gente já teve a grata satisfação e alegria de ver filho agradecendo a nós até pelas surras que levaram, dizendo: pai, mãe, obrigado. Na realidade não foi para mim, foi para minha esposa, porque ela que era mais... Eu
a minha esposa que mais corrigia nesse sentido. Mas eu lembro de filho dizendo para ela: mãe, obrigado pelas surras que você me deu. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças à sua capacidade de me corrigir. E muitas surras que você me deu eu precisava levar. E eu amo a sua vida. Então isso é maravilhoso, a gente ouvir isso de um filho. E ver os nossos filhos hoje encaminhados, bem, né, servindo a Deus. Então isso traz gratificação ao nosso coração. Mas, queridos, eu não estou aqui para dizer para você que você tem que surrar, que você tem que bater nos seus filhos. Porque muitas vezes no passado, quando eu e minha esposa fizemos isso, nós hoje reconhecemos que nós exageramos em alguns momentos, não deveríamos ter feito da maneira como fizemos, né? Então, não estou aqui dizendo para você surrar, bater nos seus filhos, mas sim para que você corrija os seus filhos, para que você seja firme, né? Encare essa vara como um instrumento. Quem tem já filhos adolescentes, 10 ou pré-adolescentes, eu vejo que aí realmente você tem que dialogar, você tem que ser firme, você tem que conversar com a criança. Vara ou varinha, né, são para crianças assim em idade bem infantil mesmo, e não para você machucar a criança, mas apenas para você corrigir algum desvio que ela possa ter. Então, com todo amor, eu quero deixar essa palavra no seu coração, porque me senti na obrigação como pastor, porque não sou apenas pastor, como pastor eu também me sinto um educador. Eu também tenho que educar, eu também tenho que dar meu parecer sobre essas questões para toda a igreja, né? Você não é obrigado a concordar comigo 100%, né? Você não é obrigado a concordar comigo em tudo aquilo que eu estou aqui expondo. Mas eu tenho, na minha posição como líder, né, que conduz a igreja, e famílias, né, e famílias que têm pais, que têm crianças pequenas, eu me sinto hoje na obrigação de trazer essa palavra de orientação a você. Então, eu quero deixar bem claro, eu trouxe aqui todas as visões relacionadas à educação, né, para que você possa entender, né, e buscar, né, a orientação dessas pessoas que Deus levantou hoje para estar nos instruindo no campo da educação. Então já foi colocado no nosso grupo ali pela Thaisa, o nome de uma pastora, já vi o material dela, indico, são muito bons, são muito bons, né, os materiais que ela tem, né, a visão que ela tem sobre a educação, né, enfim, temos outros educadores aí também, que a gente pode também buscar acessar para que a gente possa estar se preparando para melhorarmos ainda mais essa questão de como tratar a educação dos nossos filhos em casa. Então, queridos, eu quero fazer ainda nesse ano um congresso de família na igreja. Para mim é um tema que eu gosto, eu entendo que ele é imprescindível para o fortalecimento da nossa fé e também para melhorar, vamos dizer assim, o nosso ambiente familiar. É imprescindível nós termos conhecimento para isso. Ano passado eu tentei fazer uma ponte com a Faculdade da Família da Primeira Igreja, com a nossa igreja, não consegui. Os irmãos viram o meu esforço, os irmãos viram que eu tentei, que eu trouxe as pessoas, que eu cheguei até a fazer um combinado, porque eu queria trabalhar vários temas relacionados à família o ano inteiro, casais, pais e filhos, né, finanças, várias temáticas nessa área eu quis trabalhar em 2023. A gente até conseguiu sim trabalhar algumas coisas, né, mas não aconteceu do jeito que eu gostaria. Esse ano vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas diferentes para que todos nós possamos ser mais edificados e capacitados nessa área. Tá bom, queridos? Que todos recebam com carinho, com amor essa palavra no seu coração e que nós possamos estar caminhando juntos aí para alcançarmos todo o propósito que Deus tem para nós como igreja, como família de Deus na terra. Amém? Deus abençoe a todos.